Oi, viajantes da vida! Bem-vindos! Chegamos a mais um dos nossos curtas espíritas. Quase 40, já é o 36º. E olha só que interessante, esse curta de hoje nasceu de um susto que eu tomei. De um daqueles baita sustos de ver num programa espírita algumas coisas muito esquisitas. Porque de vez em quando a gente quer usar a doutrina para justificar as nossas bobagens, para justificar os nossos erros. E muito frequentemente, até porque Espiritismo é a doutrina libertadora, liberta a nossa mente, liberta os nossos sentimentos, muita gente acha que é uma doutrina da anarquia, cada um faz o que quer, cada um faz do seu jeito, não existe eu-spiritismo, existe Espiritismo. E aí, como eu falei, eu estava assistindo a um programa aqui na web, e alguém estava divulgando numa rádio espírita muito bacana, muito querida aqui do Rio de Janeiro, um congresso espírita que vai acontecer agora, ou que estará acontecendo, ou que já aconteceu, vai depender de quando você estiver assistindo este vídeo aqui, no iniciozinho de dezembro de 2021, e as pessoas estavam lá comentando quanto que seria bacana, que temática legal sobre mediunidade, afinal de contas, neste ano o Livro dos Médiuns fez 160 anos, até aí ótimo. Num dos intervalos, a apresentadora do programa divulgou uma peça espírita que voltava paulatinamente ao presencial, com público reduzido, todo mundo com máscara, e que eles iam dar aos ouvintes, compartilhar com os ouvintes 2 ingressos, para que as pessoas pudessem ir assistir essa peça espírita. E aí ela falou assim, mas gente, olha só, tem que ter o passaporte vacinal. Menina, vocês não acreditam que começou a chover queixa lá no chat? Uma criatura muito desorientada começou a dizer, não, isso não é... Soltou um palavrão para começar por aí, imagina um palavrão num chat espírita, deve ser um trem muito esquisito. Mas aconteceu. E aí a pessoa começou a esbravejar que ninguém devia ir, porque não podia exigir, porque era questão de cercear a liberdade. E aí a gente vai respirar fundo, eu confesso para vocês, as minhas orelhas foram ficando vermelhas, aquela vontade de responder, mas eu falei, não. Eu vou seguir a orientação daquele querido amigo Jorge Elahá, que num dos seus vídeos fala que quem faz discurso de ódio, quem compartilha discurso de ódio é do Partido dos Obsessores, e eu não quero ser desse partido. Então, deixa eu respirar fundo e fazer um comentário elogiando a organização da peça sobre a questão do passaporte vacinal, o quanto que isso é cuidar uns dos outros, o que é importante para o espiritismo também. Nós vivemos em sociedade, nós estamos numa sociedade e nos ajudamos a crescer. E aí, outra pessoa falou assim, mas está errado, porque o Espiritismo não proíbe nada. Tum! Aí bateu o tema para o vídeo de hoje. Porque assim, o Espiritismo não proíbe nada, é verdade? Nós temos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, Kardec colocou para nós a lei de liberdade, em que o codificador vai questionar os espíritos exatamente a respeito disso. Porque de vez em quando a gente acha assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas nós estamos numa sociedade. Nós ouvimos dizer desde criancinha assim, o teu direito termina onde começa o direito do outro. Não é assim? Se eu invadir a casa do outro, se eu invadir o espaço da outra pessoa, eu estou violando os direitos dela. Então nós também, que queremos ter o direito à liberdade, não temos liberdade absoluta. Por isso o tema desse vídeo é assim, você quer liberdade absoluta? Vai morar numa tenda no deserto, porque é o único jeito. É a única maneira, não ter ninguém em volta. E essa é uma questão interessante. Como eu disse, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 10, na questão 825, Kardec já começa perguntando para os amigos espirituais assim, olha só que interessante. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? E aí os espíritos respondem, não, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Ali, todos nós precisamos uns dos outros. Então, como a gente precisa interagir, como a gente tem necessidade de que os outros nos ajudem, eu sou independente. É nada. A roupa que você está vestindo, a roupa que eu estou vestindo, alguém fez. A comida que eu tenho para comer que está guardada lá na geladeira, alguém plantou, alguém cultivou, alguém colheu, alguém transportou para o supermercado, alguém do supermercado me vendeu. Então nós dependemos uns dos outros. Não vem com essa história de que eu sou sozinho no mundo e eu me basto. Nenhum de nós se basta. E se nós somos obrigados a viver em sociedade, se nós precisamos, sejam pequenos ou grandes, se nós precisamos uns dos outros, nós precisamos.
Imagina, as pessoas às vezes costumam diminuir tanto determinadas tarefas, mas imagine nós que imaginamos realizar tarefas tão grandiosas, se nós não tivéssemos aquela criatura que cuida da higiene do ambiente em que nós vamos trabalhar. Como seria horroroso! Então nós todos, os grandes e os pequenos na sociedade, do ponto de vista social, hein, gente? Não é do ponto de vista espiritual. Nós podemos ter criaturas que, no ponto de vista da sociedade, estão numa condição bem pequenininha, bem de baixa remuneração, de pouca escolaridade e que são espíritos grandiosos. E podemos ter criaturas, e vimos muitas delas ultimamente, que estão numa posição de destaque, que estão em posição de comando, que estão em posição de direção e que são espíritos medíocres, mesquinhos até, inferiores. Usam para o mal o poder que conquistaram. Então vamos nessa. Ali os espíritos estão falando dos pequenos e grandes do ponto de vista terreno só. Porque espiritual as coisas podem se inverter e se invertem frequentemente. Então é muito interessante a gente estar atento àquilo ali, porque assim, essa história de liberdade absoluta, nananina não. Não vamos usar o sofisma de que o espiritismo não proíbe nada para dizer que eu posso fazer coisas porque eu quero, porque eu desejo, porque eu gosto, independente do que isso vai causar para os outros. Independente das suas consequências, não existe, cara pálida, não existe liberdade se não houver responsabilidade. Isso é uma questão que a gente não pode perder de vista. E aí o codificador fica assim, mas será? Então, já que eu não posso gozar de liberdade absoluta, o espiritismo vai me impor determinadas regras? E essa é uma questão importante, né? Já imaginou? Numa reunião mediúnica, todo mundo chegar lá de Carmen Miranda recebendo espírito aos chacoalhões? Fica muito complicado, tem que ter disciplina. Não é isso que Emmanuel recomendou para o Chico? Então Kardec, na questão 826, ele vai fazer pergunta interessante aos amigos espirituais. Existe algum lugar? Existe alguma situação? Olha só. Em que condições o homem pode gozar de absoluta liberdade? E aí os espíritos, nas do eremita no deserto. Desde que dois homens sejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados. E, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Então, para com essa história de que o espiritismo não proíbe nada. Vamos lá ao caso do programa de vídeo que eu estava assistindo na internet falando sobre o Congresso de Espiritismo e sobre a tal peça que exigia o passaporte vacinal. Você pode pensar o que quiser, pode desejar o que quiser. Não estou politizando nada aqui não, hein, gente? Pode achar que não vale a pena tomar sua vacina, não se proteger. Não se proteger. Mas nós, você, eu, ela, ele, não temos o direito de pôr em risco outras pessoas. Daí então, como dizem os espíritos ali, desde que estejam juntas, duas pessoas têm entre elas direitos e deveres. O meu dever, o meu direito é de viver. Mas o seu direito não pode causar dano ao meu direito. E assim por diante. E nós também não podemos causar dano para os outros. Então acabou essa história de espiritismo não proíbe nada. De fato, o espiritismo não proíbe nada. Ele coloca para nós o bom senso e a convivência. Mas essa história de convivência, de novo, né? A gente volta um pouquinho, volta no capítulo da Lei de Sociedade, para entender por que dois seres precisam estar juntos. Você tem todas as capacidades? Você é capaz de se bastar? Eu já comentei. Nem a nossa refeição a gente dá conta hoje. Ah, mas aquelas criaturas que vão lá no campo, que plantam, que ordenham, que preparam o próprio queijo, que tomam... Essas aí estão cuidando bastante da sua própria alimentação. Mas elas conseguem produzir a roupa que elas usam? Ah, eles estão lá, batem o algodão, preparam... Bom, nós estamos voltando aí para antes da Idade Média, quando cada família era responsável pelo seu próprio sustento. Hoje nós vivemos uma coletividade. Hoje nós temos especificações de tarefas, especializações em atividades. Então, para que eu faça bem a tarefa em que eu sou preparado para fazer, outra pessoa precisa fazer tarefas que eu vou recorrer para continuar vivendo. Porque nós não somos capazes de fazer tudo com a mesma qualidade, tudo com o mesmo empenho. Então aí vem a necessidade de nós atuarmos na sociedade. Então, como eu disse, voltando ao capítulo 7, aí da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber Allan Kardec questionando o porquê de viver em sociedade. Por que nós temos essa necessidade? E é exatamente por causa disso. Nós nos complementamos. Olha só que interessante, questão é 768. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal? Ou haverá nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? E aí volta cá comigo, né? Por que a gente está procurando viver em sociedade? É só porque é gostosinho ter companhia? Porque tem gente que é assim, né? Não aguenta a solidão. Chega em casa, já vai ligando televisão, já liga o rádio, já liga o tablet, já bota o ar-condicionado para fazer barulho. Quer barulho.
cria animais em casa, às vezes abandona os animais em casa, porque passa o dia inteiro fora, o coitado do gato, o coitado do cachorrinho, estão presos lá numa varanda. Isso é criminoso até, né? Mas porque elas querem companhia, elas só pensam nelas. Ou será que existe um outro objetivo nisso? Será que ali, ó, como Kardec pergunta, tem um objetivo providencial mais geral? E os espíritos respondem para nós. O homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens, com as outras pessoas. No isolamento, ele se embrutece e definha. Olha só, gente. Então, essa é a questão. Se a gente quer liberdade absoluta, vai morar no deserto. Mas aí o que vai acontecer? A gente vai virar bruto. Vai ficar aquelas criaturas chucras, ignorantes, incapazes de se relacionar. E aí nós não vamos aprender o essencial, amar. Gente, se a lei é de amor, se o que impulsiona o progresso é amar, se eu não tiver ninguém à minha volta, mesmo aquelas criaturas espinhosas, mesmo aquelas criaturas chatas, essas aí que escreveram aquela monte de bobagem lá no chat, eu tive que pensar assim, são meus irmãos, são minhas irmãs, porque dava uma vontade de falar umas bobagens também, mas eu me contive. Vivo ela rá por causa disso, porque realmente, depois que eu assisti o vídeo dele, eu comecei a refletir muito mais e a me calar muito mais nas redes sociais para não fazer parte do partido dos obsessores, tá? Valeu ela rá por causa disso. E aí, olha só, gente. A gente volta aqui com essa questão. No isolamento, ele se embrutece e definha. Nós não progredimos isolados. E se nós não podemos progredir isolados, temos que estar em sociedade, nós não temos liberdade absoluta. Nós não temos essa condição de fazer o que quer, o que deu na telha. De fazer, hein, gente? De aplicar. Puxa vida, mas então a sociedade me impõe ser hipócrita, pensam alguns. Eu não posso ser autêntico. Tem muita gente que acha grosseria autenticidade. Confunde. Grosseria, falta de tato com autenticidade. Ai, fulano é muito autêntico, por isso que ele é ríspido assim, por isso que ela é ríspida desse jeito. Não, isso é grosso, é mal educado. É isso que está acontecendo com essas pessoas. Não sabem conviver, não sabem respeitar o direito dos outros. E aí o codificador pensando até sobre isso, pensando nessa suposição de que as regras sociais, muitas vezes, e é verdade, as regras sociais muitas vezes impõem às criaturas um comportamento diferente dos seus sentimentos. Mas, na maior parte das vezes, isso é bom. Na maior parte das vezes, agir para melhorar os nossos sentimentos de acordo com a boa convivência na sociedade é ótimo. O problema é quando nós seguimos a onda e a sociedade faz coisas equivocadas e para a gente se encaixar nela a gente faz também. Não, não é isso que a gente está propondo aqui. Mas o codificador estava preocupado, estava atento a essa questão de será que nós não podemos ter autonomia? Será que nós temos que abrir mão da autenticidade? Temos que abrir mão de nós mesmos? E aí na questão 827 ele pergunta, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? E os espíritos respondem, de modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Essa é uma questão interessante. Kardec, os espíritos também nos desenvolveram muito. Pertencer-se a si mesmo é ter as suas próprias ideias, é ter as suas próprias, os seus próprios desejos, é ser autêntico, é se perceber individualidade. Isso não significa, gente, que a gente só tem o direito de ser assim e mais ninguém tem que se importar com isso. Não, não é por aí. Claro que nós não temos que ser mascarados. Não nos cabe a hipocrisia. Jesus criticou tanto a hipocrisia dos fariseus, não vamos criar farisaísmo espírita, né, gente? Ser hipócrita, aquele povo que assim, ai, bonzinho, eu lembro sempre do meme do Pincher toda vez que eu falo nisso. Que é aquela história do Pincherzinho, né? Aquele cachorrinho pequenininho assim que é bravo pra caramba, que quer se mostrar muito maior do que realmente é. Ele deve se achar muito maior do que realmente é. E aí mostra o Pincher mordendo assim, eu nas redes sociais. Aí depois mostra o Pincher sorridente, com aquela carinha mais animada, eu conversando com o presidente do centro. É mais ou menos assim. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que as criaturas consigam pertencer a si mesmas, quer dizer, ser autênticas, ter suas próprias ideias, se desenvolver a partir delas mesmas, porque é isso, gente. A gente tem que se desenvolver a partir da nossa própria realidade, daí a necessidade de autoanálise. Daí a necessidade da gente conhecer qual é a nossa realidade. Porque senão, se eu quiser ser como o outro, como o dirigente do centro, como o médium, como o palestrante, eu nunca vou ser eu mesmo. Então eu tenho que ser eu, Maurício, mas eu tentar ser todo dia um Maurício melhor. Você, o João, cada dia um João melhor. Você, Joana, cada dia uma Joana melhor. É assim.
sermos nós mesmos, mas impulsionar a nós mesmos para melhorar. É isso, nada está em contradição com o que os espíritos disseram ali, nem com o que Kardec perguntou. Mas é interessante saber o seguinte, mas aí, em alguma instância eu tenho essa condição de pensar, de liberdade total, e aí os espíritos vão dizer assim, olha, vocês podem. Mesmo nessa instância não é tão inconsequente assim. De novo, não existe liberdade sem responsabilidade. Não existe ação sem consequência. Ah, mas eu só pensei, eu não fiz. Ih, está se esquecendo de uma coisa importante. Nós somos espíritos. Nós movimentamos com o nosso pensamento muita energia. Pensar é agir. Toda ação já nasceu de um pensamento antes. Toda ação, eu fiz sem pensar. Não. É porque pensou tão rápido e pensou errado. Aí fez bobagem. Mas toda ação nasceu de um pensamento anterior a ela. Pode ser um anterior meditado, refletido, ponderado nas consequências. Pode ser um anterior atabalhoado, aquela coisa do impulso mesmo. Mas nós podemos, nós temos a liberdade de pensar. Agora, pensou, já tem consequências. Pensou, já mobilizou energia. Pensou, já atraiu espíritos que pensam igual. Então, cuidado e atenção em relação a isso. Mas na questão 833, Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais a respeito dessa instância de liberdade absoluta. Olha só. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Quer dizer, alguma coisa em nós ninguém pode impor? E aí eles respondem, é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não admite barreiras. Pode-se deter o seu ímpeto, mas não aniquilá-lo. Quer dizer, a gente pode impedir a execução daquilo que se pensou, mas impedir de pensar, não pode. Imagina aquela história, a gente sempre tenta naquela brincadeira assim, olha, vamos tentar esvaziar a nossa mente. Pronto, aí você já pensou em outra coisa. Pensou em esvaziar a mente. Não pense numa maçã. Pronto, você já viu a maçã na sua frente. Então, aniquilar o pensamento, ninguém pode. Pode impedir a ação. Pode diminuir ou pode evitar que aquele pensamento, principalmente se errado, se equivocado, seja posto em prática. As leis de sociedade fazem isso. Elas regem o nosso comportamento uns com os outros. Mas impedir de pensar não impede. Foi o que aconteceu quando eu estava vendo o vídeo. Ai, que vontade de dar uma resposta atravessada. Mas, porque eu pensei mais antes, porque eu refleti antes, porque eu tive orientação antes, acabei dando uma resposta mais branda, para que a gente pudesse fazer reflexões. Inclusive, lá naquele chat, eu sugeri que as criaturas fossem estudar o item 55 do capítulo 1, da parte 1, da Gênese de Allan Kardec, em que ele fala que, caminhando de par com a ciência, com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado pelo progresso. Porque se lhe mostrar que há erro em alguma parte, o espiritismo se ajustará. Então essa questão dos progressos da ciência, o espiritismo é abraçado a elas. Tanto que lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai tratar da aliança entre a ciência e a religião. Espírita que abre mão do raciocínio, espírita que abre mão das conquistas científicas para seguir fake news, para seguir teoria conspiratória, está se colocando numa condição de muito erro. E para seguir, então, ideologia política, aí que está se colocando em condição de mais erro ainda. Então, pensemos nisso. Vacina cura? Olha aí, cadê a paralisia infantil? Cadê outras doenças que nós conseguimos? Cadê varíola, que não existe mais no mundo? Então, é bom a gente estar atento a isso. E qual é a causa disso? O progresso das vacinas. Então, tenhamos cautela. Não vamos transformar isso em bandeira política, gente. É uma questão de saúde. É uma questão de raciocínio. Então, pensando a respeito disso aí, a gente não pode agir. Pode pensar. E aí é a questão que Kardec coloca. Mas se pensar é o móvel da ação, será que se eu pensar eu já estou causando consequências? Nós comentamos isso. Simples fato de pensar, eu irradio energia e atraio espíritos semelhantes. Atraio espíritos que sintonizam. Então, para a gente poder encerrar, Allan Kardec vai perguntar lá aos amigos espirituais na questão 834. Olha só. O homem é responsável pelo seu pensamento? E eles respondem, é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. E a justiça divina é de amor e de bondade, é de amor e de caridade. Lembra? Lei de justiça, amor e caridade é uma lei única, que é a última que aparece aí nessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Não faltou papel para Kardec não, porque depois ele ainda fez a quarta parte. É porque esses três conceitos, justiça, amor e caridade, são um conceito único. Se você separa, eles não funcionam. A gente já tem até vídeo sobre isso lá no canal. Não vamos falar sobre isso agora.
Então é muito importante a gente entender. Não é que Deus está lá como um juiz batendo o martelo. Menino malvado, agora eu vou te punir. Menino malvado, pensou besteira. Não. Mas todo pensamento também terá consequências. Principalmente a de estabelecer a convivência em torno de nós. Os ditados costumam dizer assim, ai, me diz com quem andas que eu te direi quem és. E a gente podia pensar assim, me diga o que você pensa. E aí eu vou te dizer com quem você anda. Quais são as nossas companhias? A liberdade que nós temos de pensar, será que ela é sem consequências? Não. Todo pensamento negativo vai atrair espíritos inferiores. Todo pensamento triste, depressivo, vai atrair tristeza. Então sejamos fontes de pensamentos bons, fontes de pensamentos alegres. E sem essa história de que espiritismo não proíbe nada. É verdade. Se a gente usar só essa frase, ela é verdadeira. O problema é que ela não é justificativa para a gente fazer bobagem, para a gente violentar os direitos dos outros, para a gente pôr em risco a saúde da população, porque nós não queremos fazer a parte. Você não quer tomar vacina? Tudo bem, você tem esse direito. Agora, fica quietinho dentro de casa. Não sai por aí contaminando os outros não, tá bom? E vamos pensar que espiritismo caminha de par com a ciência. Se a ciência mostrar que um determinado conceito é errado, nós vamos nos ajustar ao conceito certo. E vamos observar a ciência a cada novo passo, porque a ciência também tem o direito de mudar, de constatar coisas novas e dizer, olha, antes eu pensava assim, agora eu penso desse jeito. E é assim nós fazemos os progressos. E assim nós avançamos. Então, curtam, gostem bastante de pensar, de crescer, de agir, mas lembrem, liberdade absoluta só no campo do pensamento. E mesmo assim, não sem consequências, não sem responsabilidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ele ficou um pouco intenso, ele ficou um pouco longo, mas é como eu estava falando, gente, não vamos ser sofistas. Não vamos usar frases soltas da doutrina espírita para justificar fazer bobagem. Sejamos cooperadores do bem e do progresso. E eu desejo que você curta esse vídeo, encaminhe o link para os seus amigos, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se gostou, se não gostou, ou deixa o like se gostou, ou deixa o dislike se não gostou. Mas, sobretudo, vai ali embaixo, roda essa barrinha aí e deixa um comentário para nós, para a gente saber como é que vocês estão recebendo o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo!